Salve, galerinha linda e maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Bom, hoje vamos viajar até os confins selvagens do Canadá para explorar um lugar que é tão lindo quanto assustador, o Vale dos Homens Sem Cabeça, que fica no Parque Nacional Nahanni. Conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego, esse vale remoto também é palco de histórias macabras. Corpos, se é que vocês me entendem, porque o YouTube corta mesmo. Desaparecimentos inexplicáveis e lendas de uma tribo feroz que sumiu sem deixar rastros. O que está por trás dessas mortes brutais? Será uma força da natureza, um espírito vingativo ou algo que desafia qualquer lógica? Aqui no Mistérios do Tempo a gente desenterra o passado com aquele toque de suspense que vocês adoram. Então peguem um chocolate quente, apaguem as luzes e preparem-se para essa história arrepiante. Vlad, é contigo, solta a vinheta. Gente, antes de começar essa história também eu quero pedir o apoio de vocês para uma colega nossa de plataforma, tá? O nome dela é Márcia Gândara, ela tem um canal bem interessante, está começando a trajetória dela aqui, a gente sabe como é difícil apresentar um conteúdo de qualidade e mesmo assim o YouTube recomendar. O nome do canal dela é Relatos Sombrios, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês também na descrição o link do canal da Márcia, tá bom? E Márcia, parabéns aí pelo teu trabalho, espero que você cresça também bastante aqui na plataforma, tá bom? Gente, vamos começar a nossa jornada no Parque Nacional Nahanni, localizado nos territórios do noroeste do Canadá. Essa área, ela parte das Montanhas Mackenzie, é uma região das regiões mais selvagens e intocadas do planeta, com 30 mil quilômetros quadrados de floresta, rios, cachoeiras e cânions profundos também. O vale principal, conhecido como Vale Nahanni, ele é famoso por suas maravilhas naturais, como as cataratas da Virgínia, que são mais altas que as cataratas do Niágara, para vocês terem uma ideia, e os geysers e buracos profundos que parecem levar ao coração da Terra. Hoje o parque é patrimônio mundial da Unesco, mas sua história é muito mais antiga e sombria. Os povos indígenas Dene habitavam ou ainda habitam também a região há séculos, e as suas lendas falam de uma tribo misteriosa chamada Narra. Segundo os Dene, os Narra eram guerreiros ferozes conhecidos por sua brutalidade e rituais de decapitação. Eles usavam máscaras de madeira escuras e portavam lanças incomuns e eram temidos por todos naquela região. Mas em algum momento antes do século XVIII, a tribo Narra desapareceu completamente sem deixar rastros. Os Dene acreditavam que o vale era amaldiçoado, habitado por espíritos malignos e evitavam explorá-lo a todo custo. A história do vale mudou no século XVIII, quando comerciantes de peles europeus chegaram à região. Eles ficaram fascinados pela beleza do Nahanni e pelas lendas dos Dene também, mas também começaram a relatar incidentes estranhos. Foi no início do século XX, durante a febre do ouro, que o vale ganhou seu apelido sinistro, o Vale dos Homens Sem Cabeça. Não vão confundir com o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, filme que eu particularmente amo, e outro que eu adoro também é Os Outros. Inclusive nós temos esse vídeo aqui no canal, mas eu vou deixar lá na descrição no grupo também para vocês. Enfim, retornando à história. Em 1906, os irmãos Willie Frank MacLeod, dois garimpeiros, partiram em busca de ouro e nunca voltaram. 2 anos depois, em 1908, seus corpos foram encontrados num riacho sem as cabeças e ninguém sabia quem ou o que tinha feito isso. Nos anos seguintes, mais casos surgiram. Em 1917, o prospector suíço Martin Jorgensen teve sua cabana incendiada e foi encontrado sem vida, queimado e também sem a cabeça. Em 1928, uma mulher chamada Anne Laferte desapareceu na região e o seu corpo foi encontrado em 1932, também sem, para não precisar repetir muito. Em 1945, o caçador John O'Brien foi descoberto congelado nas montanhas, segurando uma caixa de fósforos ao lado de uma fogueira apagada. E mais uma vez, sem a cabeça, gente. É uma história bem
cavaleiro sem cabeça mesmo. Desde 1900, cerca de 44 pessoas desapareceram no vale e pelo menos 13 corpos foram encontrados, todos sem... Infelizmente, essa brutalidade ocorreu. O Vale dos Homens Sem Cabeça é um verdadeiro catálogo de histórias assustadoras. A lenda mais famosa é a da tribo Narra. Os Dene, eles acreditavam que os guerreiros Narra não desapareceram de verdade. Eles teriam se escondido nas profundezas do vale, ou pior, teriam sido transformados em espíritos vingativos que protegem os Nahani de invasores, ou seja, muitas pessoas que visitam dizem sofrer algumas agressões. Segundo essas crenças indígenas, os Narra decapitavam suas vítimas com um aviso para quem ousava entrar o seu território sagrado. E os relatos de brutais parecem confirmar essa crença. Os irmãos MacLeod, Martin Jorgensen, Anne Laferte e outros tiveram suas cabeças retiradas com uma precisão forense que ninguém explica. Na época não tinha como ser tão preciso daquele jeito e eles não sabiam dizer que tipo de ferramenta foi usada. Ataques de animais também não eram, porque eles não tinham outros ferimentos, ou seja, a arma utilizada para decapitação nesse caso era uma arma desconhecida. Moradores locais e aventureiros relatam fenômenos estranhos no vale, nevoeiros densos que aparecem do nada e desorientam as pessoas, luzes brilhantes que piscam sobre as montanhas Mackenzie e gritos de animais que não se parecem com nada conhecido pela ciência. Há quem diga também ter visto OVNIs pairando sobre o vale e outros afirmam ter escutado vozes sussurrando na escuridão. Um caso particularmente bizarro aconteceu em 1977, quando 4 turistas desapareceram durante uma expedição de canoagem no Nahani. Apesar das buscas intensas, eles nunca foram encontrados e nem mesmo os destroços da sua canoa apareceram, como se o vale realmente tivesse engolido todos eles. Outro fenômeno intrigante é o caso de John O'Brien, o caçador que morreu de hipotermia em 1945. Ele foi encontrado sentado segurando uma caixa de fósforos ao lado de uma fogueira apagada, como eu mencionei para vocês, como se ele tivesse tentado se aquecer, mas não conseguiu. O mais assustador é que ele estava sem a cabeça também. Alguns acreditam que uma força sobrenatural, talvez os espíritos dos Narra, o matou, enquanto outros dizem que o vale é amaldiçoado por causa da sua história. Os Dene, eles acreditavam que a região era um ponto de energia maligna onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos é mais frágil. E tem mais, aventureiros modernos relatam interferências em sinais de rádio e GPS dentro do vale, além de ventos anormais que já chegaram a perturbar voos de helicóptero. Olha só a força dessa natureza, gente. Alguns dizem que o Nahani é um portal para outra dimensão ou até um ponto de contato com seres extraterrestres. Mas será que tudo isso é real ou apenas o fruto da nossa imaginação ou o resultado de um lugar remoto e perigoso que mexe com a imaginação das pessoas? Vamos explorar essas teorias que tentam explicar esses mistérios. O Vale dos Homens Sem Cabeça é um enigma que intriga aventureiros e pesquisadores há mais de um século, e as teorias sobre o que acontece lá são muitas. Vamos começar então com as primeiras, digamos assim, mais racionais, mais científicas, né? Alguns acreditam que as mortes e decapitações foram causadas por disputas violentas entre garimpeiros durante a febre do ouro. Naquela época, o Nahani era um lugar perigoso, sem lei, e muitos homens matavam por um punhado de ouro. A Polícia Montada do Canadá, a RCMP, chegou a perseguir suspeitos como Albert Johnson, conhecido como Mad Draper, que faleceu no ano de 1932 e suspeito também de assassinato no Yukon. Alguns os ligaram ao Nahani, mas sem provas concretas. Essa teoria, porém, não explica todos os casos, como o de John O'Brien, que morreu de hipotermia, ou o desaparecimento dos 4 turistas em 1977. Outra explicação natural é que o vale é simplesmente um lugar hostil. As temperaturas podem chegar a menos 40 graus e há desfiladeiros perigosos, buracos profundos e animais selvagens como ursos e lobos. Muitos dos que desapareceram podem ter morrido de exposição ao frio ou acidentes, e os corpos sem,
poderiam ser obra de animais ou de alguma decomposição natural, embora os forenses da época tenham descartado ataques de animais em vários casos. Além disso, o vale tem condições climáticas muito extremas. Ventos fortes, nevoeiros densos e mudanças bruscas de temperatura podem sim ter desorientado os aventureiros, levando a mortes acidentais. Mas muitos acreditam que os Narra realmente assombram esse vale, que os espíritos deles ainda não ficaram livres totalmente, que além dessa brutalidade toda que tinha, não era por obrigação e sim porque eles gostavam. Há muitos séculos pesquisadores investigam esse local porque muita gente desapareceu e a maioria delas estava sem a cabeça. Então, é uma coisa que não tem uma explicação, até porque o corte era igual, preciso em todos eles, não tinha nenhum machucado externo relatando ataque de lobos ou de ursos, até porque não iria sobrar muita coisa, mas algum resto seria encontrado. Quanto ao pessoal que estava na canoa, é muito estranho os destroços também não serem encontrados, porque como, para onde foi, o que aconteceu. Procuraram nos vales, nos rios, mas nada aconteceu e a família dessas pessoas ficaram até hoje sem saber o que aconteceu com essas pessoas lá. É uma história bem complicada e confesso que eu achei um dos casos mais intrigantes que a gente já apresentou aqui no canal. Ele lembra também bastante um outro vídeo que a gente fez sobre os faroleiros, o mistério do farol. A gente vai deixar o link lá na descrição também, aonde eles simplesmente desapareceram com portas trancadas por dentro. Então são histórias realmente que nos levam a pensar se o sobrenatural ou então alguma força muito maior do que a gente já tenha descoberto tenha agido nesse caso. Esse vale, até hoje, ele é evitado por muitas pessoas e só quem vai lá geralmente é para fazer pesquisas a respeito dessas mortes que já fazem muito tempo, mas mesmo assim os cientistas, caçadores de fantasmas, pessoas que estudam o sobrenatural a sério vão lá para tentar pegar mais alguma coisa e todo mundo que vai lá diz que os aparelhos simplesmente param de funcionar, alguns realmente estragam, não funcionam mais. E tem outros que, trocando a bateria, conseguem ainda seguir um pouco mais adiante. Mas aqui no canal, quem já acompanha os nossos casos sabe que essa situação da energia em materiais assim, instrumentos de pesquisa, é muito comum em locais onde há bastante espíritos. Não quer dizer que seja o caso desse local, mas aonde aconteceu tantas mortes violentas, com certeza uma energia negativa não ficou. Então, ao longo dos anos, outros fenômenos também começaram a aparecer, como luzes estranhas no céu, uivos de animais que lembram um lobo, mas que também não lembra, é uma coisa meio complicada, assim, as pessoas acham que é lobo, mas também tem um som diferente. Quando dá o anoitecer, quem mora lá para aquelas regiões lá, sempre desligam tudo, vão dormir mais cedo, porque tem noites, em algumas noites específicas, realmente os fenômenos são muito maiores. Então, gente, é um local onde realmente alguma coisa estranha acontece. Eu quero que você deixe aqui para mim no comentário o que acha disso tudo. Se eles desapareceram porque caíram em algum buraco, o que explica a canoagem, né? Onde estava aquela canoa? Não encontraram restos de nada, nem de roupas, mochilas, nada. Simplesmente eles foram engolidos por aquela região. É essa realmente a sensação que dá, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem e deem um like nele, gente, que é muito importante também o compartilhamento desse vídeo com pessoas que gostam desse nicho, tá bom? Quero também agradecer a todos os comentários que nós estamos recebendo. Não conseguimos responder todos na hora, mas assim que dá, a gente sempre responde, tá bom? Um beijo bem grande para cada um e até a próxima história. Tchau, tchau!